qualquer tabu coisa, não discutir. De não se poder nem não discutir. Poder discutir. Começou a derrubar a página da internet. O médico que, por exemplo, ia para o tratamento off-label, passou a ser perseguido, ameaçar caçar o registro dele. Mas hoje em dia, a grande parte da população já entende o que aconteceu. E a discussão é salutar. Porque os remédios que nós temos por aí, muitos foram descobertos por acaso. E a questão da Covid, 2 possíveis remédios, eu não vou falar o nome deles aqui para não cair. Para não cair. Tá vendo só? Que democracia é essa? Tá? Então, mas eles não foram comprovados como não eficientes? Tem estudos, já não são estudos de grandes laboratórios, mas tem estudos que comprovam ou dão grandes indícios que serviu para combater, né? Serviu como remédio. Eu mesmo tomei. No dia seguinte estava bom. Mas muita gente tomou, no dia seguinte estava bom. Agora você conta. Mas é arriscado, né? Assim, mas o que é arriscado? Não, tô falando assim. Um remédio era usado para vermes. Não, eu sei, mas o outro remédio é para malária. Isso ao invés de, entendeu? Não, mas uma vez contaminado, se você não tem o remédio, você tem que dar liberdade para o médico decidir se você vai tomar ou não. O médico não é que tem o direito, ele tem o dever de salvar a tua vida. E se você está contaminado, olha, ouvi dizer, estou sabendo, um outro médico me disse isso, se você tomar isso aqui, você pode atenuar os efeitos da Covid. E isso acabou sendo criminalizado. Até teve um senador, um tal de Omar Aziz, que ele apresentou um projeto naquela época, né, condenando até 3 anos de cadeia o médico que, porventura, receitasse qualquer coisa off-label, fora da bula. Tem remédios hoje que você toma que não é para aquilo. O chá da vovó, chá de boldo, sei lá o que for. Acontece. Entendi. Eu, por exemplo, não vou falar aqui para não criar polêmica, eu, quando tenho problema de estômago, tem uma coisa que eu tomo. Ninguém recomenda tomar aquilo, mas eu tomo e me sinto bem. Por que eu não posso continuar tomando? Mas hoje, se vier uma outra pandemia, a gente vai estar muito mais preparado. Porque já veio a primeira, tem todo Primeira coisa, você foi proibido de discutir de onde veio o vírus. Foi de laboratório? Veio de um animal? Foi de uma mutação? Você foi proibido de discutir, tanto é que até hoje você fica na dúvida tocante a isso. Quem começou a discutir isso, começou a ter problema. Agora, nasceu de um laboratório ou não? Eu tenho a minha opinião, não vou dar. É opinião. Até que se não tivesse problemas outros, daria minha opinião. Poderíamos estar discutindo. Daí, o que o pessoal fazia? Quem dava opinião era acusado de terraplanista, era acusado de negacionista. Tá? Sofria esses ataques. Isso não é bom. Quando se fala em remédios que aparecem sem querer, eu cito sempre um caso muito exemplar, né? Guerra do Pacífico. O soldado chegava ferido, não tinha mais ninguém para doar sangue para ele, até que o médico falou: olha, esse cara vai morrer. Estancamos a hemorragia, mas vai morrer. Começou a meter água de coco na veia dele. E deu certo. O próprio remédio, a própria impotência sexual não estava sendo discutido um remédio experimental. Não. Foi por acaso, exatamente. Assim como a penicilina, várias coisas foram por acaso. Você está buscando a cura de um mal lá e no meio do caminho você descobre outro mal. Agora, a questão da Covid, você foi proibido de discutir esse assunto. Agora, imagine daqui a algum tempo se esses 2 remédios forem comprovados de fato que poderiam ter salvo vidas. Exato. Quem seria o genocida nessa história? Agora, o grande problema não é eu receitar, que eu não sou médico. Eu, para tomar um daquele remédio, que me senti bem no dia seguinte, conversei com o médico e, mais do que isso, eu me interessava. Estudava, ligava para muita gente. Por que na África, por exemplo, morreu pouca gente? Porque lá, um desses remédios, que era usado aqui no Brasil para verme, né? Lá era usado para a cegueira do rio. Agora eu te pergunto, olha só, não se dizia que você tinha que ter um afastamento social? Sim. Por que os presos que viviam amontoados não morreram? Você não teve notícia de preso morrendo. Porque eles tomavam um desses remédios para chato. E, por coincidência, servia para atenuar os danos da Covid. Será que é difícil discutir um assunto desse? Por que aquela maldade, o presidente sem comprovação científica, não sei o quê? Está falando. Onde é que houve morte em presídio? Meu Deus do céu. E o que eles tomavam? Tomavam remédio para chato, que é comum chato em presídio. Aquele negocinho que dá nos pelos pubianos ali. Mas, vamos lá, vamos voltar ao assunto, porque
Assim, vejam se tem comprovação médica, não tem, eu não tenho esse embasamento, o senhor também não tem, como a gente está falando, deixa para os médicos decidirem aí. E o agro, por que a gente está tão bem no agro e tal? Bem, nos anos 70 você importava alimentos no Brasil. Até que apareceu um cara tal de Aulice Paulinelli, o presidente, eu acho que era o Geisel, e esse cara muito inteligente, um jovem, ele começou a mandar a garotada para fora do Brasil, para a Europa, até para o Japão, Estados Unidos, aprender agricultura. Essa molecada voltou para cá, com a cabeça diferente, né? E começaram a investir no Centro-Oeste. Começaram a desbravar o Centro-Oeste, que não tinha valor comercial nenhum terra naquela região. Eles começaram a desenvolver novas tecnologias, veio a Embrapa, e o Brasil foi num crescente. O agro hoje é uma potência, reconhecida no mundo todo. Mas temos um problema. Somos ainda, dependentes de fertilizantes. E por quê? Porque tem muito local. Falta aqui pra gente explorar. Tem muito local no Brasil que você pode explorar, mas foi demarcado como terra indígena. Para tentar superar isso, começo do ano passado, entramos com um projeto de lei, permitir aos indígenas, se assim eles concordarem, por livre e espontânea vontade, permitir a exploração em sua terra. Ou seja, o indígena faz na sua terra o que um fazendeiro faz ali do lado. Acho que com nova composição do parlamento a gente consiga aprovar isso. E nós temos, segundo estudos preliminares, para reserva de fertilizante no Brasil para 400 anos. Grande parte na foz do Rio Madeira, lá no estado do Amazonas. E nós sempre importamos fertilizantes. Uma parte considerável vem da Rússia. Por isso a minha ida à Rússia em fevereiro, quando estava havendo a possibilidade de uma guerra, mas nós fomos à Rússia, negociamos com o presidente, e o fornecimento de... O que vocês falaram lá? Como que foi? Foram algumas horas de conversa, estritamente profissional. Nada sobre a guerra? Foi conversado alguma coisa sobre a possibilidade, mas não entrei em detalhe, porque... Então já estava... já se discutia da possibilidade, tanto é que fui muito criticado quando fui para lá. Exatamente. Mas quando nós negociamos fertilizantes, nós evitamos que caísse a produtividade aqui no Brasil. E caindo a produtividade por estar ameaçando a sua segurança alimentar, bem como mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Foi garantido o fluxo de fertilizantes para cá, que tem chegado, e o agronegócio funciona numa normalidade, não existe falta de fertilizantes. Agora, estamos investindo, temos uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, que vem sendo tratado esse assunto. Desde antes da guerra até já vem sendo tratado, como buscarmos alternativas para fertilizantes no Brasil, inclusive tirando de fazendas marinhas. Então está bastante avançado, mas o mais importante para nós é começarmos a explorar aqui onde nós temos em abundância, no caso, a foz do Rio Madeira. Acredito que a aprovação desse projeto não quer dizer que no dia seguinte você vai explorar, vai levar alguns anos, porque uma empresa vai ter que se habilitar para ir para lá, o governo não tem potencial para investir nisso, não queremos mais uma estatal, que as estatais, não, como regra, não dão certo, e a gente pretende, ao investir nisso, tornar o nosso agronegócio realmente autossustentável. Entendi. E o que a gente faz para esse alimento chegar para todo mundo também, né? Porque a gente alimenta um... Não, olha só. Quando você fala o alimento para você comer, uma parte considerável vem da agricultura familiar. Certo. Nós titulamos no Corrediano 420 mil pessoas que eram poceiras. Então, quando você titula, dá um documento que é um registro para ela, aqueles 5, 10, 15 ou 20 hectares, essa pessoa pode buscar financiamento, ela fica mais motivada para trabalhar, porque tudo que ela fizer ali é dela, não é uma posse, não vai perder isso aí, e ela deixa de ser dominada pelo MST. 420 mil títulos, pelo tamanho do Brasil, não é muita coisa, mas é algo considerável. Tanto é que você não viu mais no nosso governo invasão de terra por parte do MST. Ok? Há poucos anos, você pode ver no governo Fernando Henrique. 8 anos dele, de 95 a 2002. Você tinha, em média, uma invasão por dia. 365 por ano. No governo Lula, diminuiu um pouquinho, passou a ser 20 por mês. No meu governo, você passou a ter 5 por ano, com a política de titulação. Dá um pedaço de papel para a pessoa, fala, essa terra é de você.
ela vai ser uma cidadã em sua plenitude, vai ter negócio. Parte da sua produção é garantida a compra por parte do município para a merenda escolar e você vai resolvendo esses assuntos de preço de alimentos. Agora, alguma coisa é macro, né? O óleo de soja é macro, tá? Outros produtos, hortigranjeiros, vem da agricultura familiar. Mas o Brasil está avançando muito nessa área. Pretendemos, em havendo uma reeleição, dobrar o número de turistas no Brasil, onde você vai pacificar de vez a questão do MST. O MST vai deixar de existir de vez. Ainda existe foco por aí. Vai deixar de existir de vez e você vai ter cada vez mais uma agricultura familiar mais forte. Cada vez mais recursos no plano safra do Banco do Brasil e da Caixa são destinados à agricultura familiar. Para chegar para essas famílias terem o próprio... Eles trabalham, têm a sua renda e você vai ter numa feira ou aqui ou no supermercado esses produtos também em quantidade mais diversificada e um preço mais barato também. Entendi. Uma coisa muito boa que está fazendo, queria que eu falasse futuro, né? Falar uma coisa aqui, estamos negociando junto com o Parlamento Paraguaio, nós praticamos a piscicultura no Lago Itaipu. Então o levantamento, a projeção, nós podemos aumentar em 40% a produção de pescado com a piscicultura no Lago Itaipu. Com visão de futuro, a partir do ano que vem, você não paga mais qualquer imposto federal para ração para peixe. Então, não tem esse extra ao você comprar um peixe e pagar também, entre aspas, a ração embutida ali. Então, você não pode ter um país do tamanho do Brasil, com tanta água, não ter uma piscicultura que realmente faça diferença. Você pode ver, você vai na Embrapa. Japão é absurdo. O Japão, você cria robalo no deserto. É no deserto. Eu fui lá. Então você pega um lago, por exemplo, um lago de 100%, 1 hectare.